renovando minha saudação a todos, cumprimentando os ministros que estão aqui presencialmente comigo no plenário, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes, e cumprimentando também os ministros que estão presentes virtualmente, ministro Luiz Fux, ministro André Mendonça, eu estou com a luz aqui, e ministro Edson Fachin. Cumprimento a vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora Araújo, as senhoras e senhores advogados, ministro Messias, da Advocacia Geral da União, enfim, todos os presentes, senhoras e senhores servidores, profissionais de imprensa. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 19 de abril de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a senhora ministra Carmen Lúcia. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h52, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares quanto à aprovação da ata da sessão anterior. Se há alguma complementação ou observação a ser feita. De acordo. Obrigada. Nada havendo, declaro aprovado. Tem quórum. Estamos aguardando, porque caiu a conexão com o ministro Edson Fachin, que está presente, mas estamos aguardando uns minutinhos, mas eu vou fazer o pregão, e aí, Vossa Excelência, o relatório, Vossa Excelência já passou o relatório para todos os colegas, pelo menos nós adiantaríamos, porque as procuradoras e os procuradores estão para sustentação oral. Não tem como entrar em contato com os outros gabinetes que disseram que iam entrar? Tu já entrasse? Está sem imagem, mas está conectado, presidente. Acho que podemos seguir. Ah, não, agora sim. Muito bem-vindo, ministro Edson Fachin. Faço o pregão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Obrigada, boa tarde. Faço o pregão da ação direta de inconstitucionalidade 5090, Distrito Federal, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em que requerente solidariedade. Essa ADI diz com as ODS: 8, trabalho decente e crescimento econômico; 10, redução das desigualdades; e 16, paz, justiça e instituições eficazes. ODS todas vinculadas, como sabemos, à Agenda 2030 da ONU. Ministro Luiz Roberto,
Eu passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório. Muito boa tarde, presidente, ministra Rosa Weber, senhora vice-procuradora-geral. Senhora presidente, a Vossa Excelência está sem áudio. Como? Perdão, Sem áudio. ministro Fux não está ouvindo o ministro Luiz Roberto? Ele que está a falar. Eu não estou conseguindo ouvir. Agora, ministro Fux, me ouve? Estou aqui no lugar, presidente. Boa tarde. Ministro Fux? Eu estou a ouvir bem. Ministro André, Vossa Excelência nos ouve? Ouço bem. Ministro Fux, Vossa Excelência não nos ouve? Tem que ligar o aparelho. Ministro Fux, Vossa Excelência não nos ouve? O áudio parece que está desligado, o sinal do áudio. Ministro Fux, agora... Deve ser o áudio de Vossa Excelência. Vossa Excelência me ouve? Vossa Excelência me ouve, ministro? Perfeitamente, ministro Fux. Não só o vejo, como ouço perfeitamente. Perfeitamente, eu simplesmente não ouço nada. E aí, ministro Luiz Roberto? Ministro Barroso vai fazer o relatório? Tem alguma criança na casa, ministro, que possa lhe ajudar? Eu não ouço o ministro Barroso. Ministro Fux, ouviu a sugestão do ministro Luiz Roberto, se algum dos netos anda por aí para ajudá-lo? Vai entrar. Hein? Não, eu acho que eu sou... Eu estava ouvindo. Eu vou fazer o seguinte, presidente, eu vou mandar o voto escrito para o ministro Luiz Fux. Ministro Fux, já está ouvindo agora? Estou ouvindo. Agora sim? Ah, era um problema. Pois não, foi ótimo, está resolvido. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto. Mas o ministro Luiz Roberto vai enviar também por escrito ainda, Agora. em reforço, nesse momento. Consulte o WhatsApp, por favor, ministro Fux. Eu tenho uma... Ele falou que fez a gentileza de mandar. Eu mandei a ementa e agora estou mandando o voto integral, ministro Fux, e para os demais colegas. Só um segundo, presidente. Tecnologia é boa quando funciona. Pronto. Tem a palavra, presidente? Mandei, Fux. Já foi enviado a todos. Pois não, ministro. Muito obrigado, presidente. Muito boa tarde, uma vez mais, a Vossa Excelência. Cumprimento a doutora Lindora Araújo, doutora Carmen Lília, eminente colega e amigo ministro Alexandre de Moraes e aos demais colegas que participam por videoconferência. Presidente, nós estamos aqui diante de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Solidariedade, no qual se questiona o conjunto normativo que disciplina a remuneração / correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo no Serviço. Os autores da ação questionam, sobretudo, a utilização da TR, da taxa referencial e da capitalização de juros de 3% ao ano, além de questionarem a remuneração da Caixa Econômica Federal, que entendem trazer para essa instituição um ganho indevido, um enriquecimento sem causa. O principal fundamento da ação é a de que este critério de remuneração adotado não promove a adequada correção monetária dos valores depositados e, como tal, violaria o direito de propriedade, o próprio direito ao fundo de garantia e o princípio da moralidade administrativa na administração pela união de recursos de terceiros. E, por essas razões, pede a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos que disciplinam o reajuste, remuneração / correção monetária do Fundo de Garantia. O Congresso Nacional e a Presidência da República defendem a constitucionalidade dessa legislação
sob o fundamento de que não existe um direito constitucional à correção monetária e de que tampouco cabe ao Judiciário substituir índices de remuneração de um determinado fundo. Ainda se argue também preliminares de não conhecimento da ação por não ter sido impugnado todo o conjunto normativo e por não ser papel do Judiciário rever critérios de reajuste nessa matéria. Tanto a Advocacia Geral da União quanto a Procuradoria-Geral da República se manifestaram neste sentido, não conhecimento e se conhecido improcedência do pedido. Eu admiti, presidente, como amici curiae, estava aqui na minha tela, mas eu tirei para mandar mensagem para o ministro Fux, eu admiti como amici curiae o Banco Central do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Defensoria Pública da União, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. Os demais requerimentos foram rejeitados, tendo em vista a representação menos ampla dos postulantes e a extemporaneidade do pedido. Ainda na sequência desse processo, presidente, que já dura muitos anos, em abril de 2018, o Superior Tribunal de Justiça julgou recurso especial representativo de controvérsia que tinha por objeto precisamente essa temática da aplicação da TR como taxa de remuneração dos saldos do Fundo de Garantia. E o STJ negou o provimento ao recurso e firmou a seguinte tese: a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice, fecho aspas. Portanto, essa questão, em sede infraconstitucional, foi debatida e deliberada no Superior Tribunal de Justiça com decisão desfavorável à tese postulada aqui, entendendo-se que não caberia ao Judiciário rever a incidência ou não da TR. E ainda, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em ocasião pretérita, se negou repercussão geral a essa mesma discussão. Como os processos nas instâncias inferiores continuavam com decisões discrepantes, eu suspendi a tramitação desses processos até que nós pudéssemos deliberar aqui uma posição definitiva do Supremo sobre essa questão. A Advocacia Geral da União, o Banco Central e a Caixa Econômica Federal ainda ingressaram nos autos, afirmando que houve modificação na legislação por leis federais de 2017 e de 2019 supervenientes que teriam alterado esse critério de remuneração e, consequentemente, pediram a perda de objeto desta ação em curso, tendo se manifestado contrariamente à perda do objeto tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a Defensoria Pública da União, na medida em que, embora haja legislação nova, os antigos dispositivos continuaram em vigor. Esse, presidente, é um breve relatório, acho que suficiente para ouvirmos as múltiplas sustentações orais. Sem dúvida, ministro Luiz Roberto, agradeço a Vossa Excelência. Nós temos previstas realmente inúmeras sustentações orais. Ouviremos não só o requerente, quanto ao ministro Jorge Messias, pela AGU, e temos 4 amicus curiae, que vão dividir o tempo de 30 minutos, ou seja, os 15 em dobro. Daria 7 minutos e meio para cada um, eu vou arredondar para 8 minutos, que fica, né, mais razoável. E depois ouviremos a doutora Lindora Araújo. Então, começamos ouvindo o doutor... É o doutor Alisson ou o doutor Saul? Os dois vão falar? Os dois vão dividir os 15 minutos? Então, eu agradeço e passo a palavra. Falarão pelo requerente de solidariedade. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima representante do Ministério Público, e mais autoridades, colegas, servidores e presentes.
Conforme bem resumido pelo ministro relator, pude-se aqui da DIN 5090, proposta pelo Partido Político Solidariedade, em face do artigo 13 caput da Lei 8.036/1990 e artigo 17 caput da Lei 8.177/1991. Conforme colocado no relatório, tais dispositivos impõem a TR, taxa referencial, como índice de atualização das contas vinculadas ao FGTS. Com todas as vênias, o partido demonstrou na inicial e nas demais manifestações nos autos que, ao assim estabelecer, esses dispositivos violaram o núcleo essencial do próprio FGTS, o núcleo essencial do direito de propriedade e o núcleo essencial da moralidade administrativa. Portanto, uma breve recapitulação do que consta nos autos. Não se conhece que o FGTS tem múltipla dimensão, conforme a relação jurídica considerada. Ele tem a dimensão de exação, se você considera a relação entre o empregador, que é obrigado a recolher tais valores, e o Estado, que pode compeli-lo em caso de não pagamento espontâneo. Você tem, de fato, uma dimensão social, uma função social, considerando a relação jurídica Estado gestor do fundo e a comunidade. Aqui o Estado se utiliza de tais valores para programas sociais, tais como habitação. E, finalmente, há a sua dimensão como direito do trabalhador, que sobreleva na relação empregatícia entre empregador, que é obrigado a recolher tais valores, e empregado, que é credor de tais valores. Aqui, conforme colocado pela própria douta Presidência da República, na peça 49, cuida-se de uma poupança compulsória do trabalhador, nessa dimensão de direito do trabalhador. Ou, pode-se dizer, salário diferido, conforme precedentes do TST relacionados na inicial. Pois bem, o que a Solidariedade coloca, e a ADPU ratifica na sua peça 41, é que apenas esta última dimensão de direito trabalhista é que conta com dignidade constitucional. Apenas esta dimensão está na Constituição, no artigo 7º, inciso 3º, como direito essencial do trabalhador. Portanto, com as demais dimensões, as demais funções, são meras autorizações legislativas. O núcleo essencial do FGTS deve se considerar o direito do trabalhador, o salário deferido, a poupança compulsória. E por que isso é importante? Porque esta Suprema Corte já afirmou, em diversos precedentes, as ADINs 4357, 4372, 440 e 4425, que a garantia da propriedade de valores inclui a correção monetária. Por quê? Peço a vênia de ler aqui o voto do excelentíssimo ministro Luiz Fux, na ADI 4425. Abre aspas. A correção monetária de valores, no tempo, é circunstância que decorre diretamente do núcleo essencial do direito de propriedade. Artigo 5º, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 22. Corrigem-se valores nominais, para que permaneçam com o mesmo valor econômico ao longo do tempo, diante da inflação. A ideia é simplesmente preservar o direito original em sua genuína extensão. Nesse sentido, o direito à correção monetária é reflexo imediato da proteção da propriedade. Deixar de atualizar valores pecuniários ou atualizá-los segundo critérios evidentemente incapazes de capturar o fenômeno inflacionário representa aniquilar o direito de propriedade em seu núcleo essencial. Fecha aspas. No caso, com todas as vênias, há sim uma relação de titularidade do trabalhador em relação aos depósitos na sua conta FGTS. Repita-se, única dimensão com dignidade constitucional. Para tanto, basta ver a Lei 8.036/1990, que regulamenta a FGTS. A mesma estabelece, por exemplo, que, em caso de morte do trabalhador, tais valores não são devolvidos ao empregador ou vertidos para o Estado. Vão para os seus dependentes previdenciários e, em último caso, se não existem dependentes previdenciários, os seus sucessores. Outro ponto, a própria Lei 8.036/1990 deixa expresso que tais valores da conta do trabalhador são absolutamente impenhoráveis. Por que dessa ressalva? Porque, se não houvesse essa ressalva, em princípio, seriam penhoráveis. Penhoráveis significa dizer o quê? Que integram o patrimônio do trabalhador. Portanto, há sim um controle econômico, há uma titularidade do trabalhador em relação às suas contas, há um direito de propriedade das suas contas, salvaguardado pelo artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal. Consequentemente, no núcleo essencial desse direito, conforme o precedente desta Corte, está a correção monetária. E, com todas as vênias possíveis, essa a taxa referencial, não atende este comando da correção monetária, conforme também o precedente desta Corte. Repetindo, a própria ADI 4425 entendeu que a TR não atenderia o núcleo essencial do direito de propriedade, mais exatamente a necessidade de correção monetária, porque é calculado antes do fenômeno inflacionário. Antes do fenômeno inflacionário, ex ante. Até 1994, era uma expectativa de inflação futura e depois nem isso. Basta ver, com dados concretos, que desde 1999 a março de 2023, enquanto a TR acumulou 45%, o IPCA foi mais de 350%. O INPC foi mais de 350%. Com todas as vênias, não há como se defender que, durante esse período, houve respeito ao núcleo essencial do direito de FGTS, desse direito de titularidade do trabalhador.
E, finalmente, com todas as vênias possíveis, erra a AGU e o Bacen a sustentar que, com a Lei 13.446 de 2017, teria havido a perda de objeto da ação. De fato, essa lei de 2017, a partir dessa lei de 2017, houve um aumento da rentabilidade do fundo, consequentemente, maior distribuição em poucos trabalhadores. Mas, conforme bem lembrado pela própria doutora PGR nos autos, peça 389, ali, naqueles dispositivos, não há uma proteção necessária à correção monetária. Não se estabelece ali necessariamente que com aquela distribuição maior, os valores, pelo menos, serão salvaguardados pelos efeitos corrosivos da inflação. Portanto, não houve ali perda de objeto. Basta ver que a própria AGU, em sua última manifestação nos autos, peça 1188, coloca que no ano de 2021, apesar dessa distribuição maior de valores, não se superou o IPCA daquele ano. Portanto, não há ali uma previsão expressa de salvaguarda do FGTS em relação ao fenômeno inflacionário. Portanto, o que o Partido Solidariedade pede apenas que seja prestigiado aqui nesta Suprema Corte a única dimensão com dignidade constitucional do FGTS, de todos que vão ser defendidos aqui, que é de direito do trabalhador, de salário deferido, de poupança compulsória. E reconhece nesse direito aqui, por conta dessa dimensão, a relação do trabalhador com suas contas é uma relação de propriedade, de titularidade, portanto, tem em seu núcleo essencial a correção monetária, e que a TR, como já também pascado nessa corte, não é índice de correção monetária. Nesse sentido, só me engano, na AGU, na peça 52, TR não é índice de correção monetária, é índice de remuneração de capital. Portanto, com todas as vênias possíveis, pede-se requer o provimento da presente ação, no sentido de se reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos ora impugnados, reconhecer a TR como índice insuficiente para atender o núcleo essencial do direito de FGTS, o núcleo essencial do direito de propriedade, e se estabeleça ou IPCAE, ou INPC, ou ao menos qualquer índice que realmente seja de correção monetária. É o que se pede, é o que se requer. Senhora presidente, na pessoa de Vossa Excelência, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todo o tribunal. Esse julgamento acontece sob o olhar atento desses dois trabalhadores históricos, Expedito e Gildemar, sobre quem falarei ao final. A primeira palavra da Constituição é a palavra nós. É lá que começa toda a história. Desdobrada do inciso 3º do artigo 7º, que traduz um direito do trabalhador ao FGTS. A leitura é muito clara, o direito é do trabalhador, não é do Estado. Um direito fundamental social, não é uma linha de crédito para fazer obra. Revelador de uma relação empregatícia, na dicção do TST, um salário diferido, impenhorável, que pode ser repassado em caso de falecimento aos dependentes, aos sucessores. É isso que dimana da Constituição Federal. Mas há outras formas de interpretar a Constituição. Muitas vezes, num gesto de humildade, se invoca a vontade do Constituinte. E o que disse o Constituinte ao dispor sobre o FGTS? Abre aspas. O FGTS é uma alternativa mais humana e racional à estabilidade. Mais humana porque o empregado não precisava escravizar-se à empresa à espera da estabilidade, mas poderia conseguir melhores empregos carregando consigo o pecúlio financeiro do FGTS. A indenização de despedida no regime anterior era um prêmio pagável somente no desastre do desemprego. E esse Constituinte conclui: o FGTS é um patrimônio crescente do empregado, disponível para várias finalidades. Texto de junho de 87. Roberto Campos. Nem o mais liberal dos estadistas da República chegou a imaginar que 35 anos depois, os trabalhadores abraçados com os amigos da Defensoria Pública estariam perante a Suprema Corte, se defendendo do Banco Central, se defendendo da Caixa Econômica Federal, se defendendo da Advocacia Geral da União, suplicando pela correção monetária do que lhes pertence.
Veja que a própria inicial, e falo da inicial para não surpreender a corte, na página 25, fala em números sobre núcleo essencial. Ano de 2013, IPCA 5,84, INPC 5,56, TR 0,19. Como dizer a um trabalhador que 0 é muito? O trabalhador vai achar que 0 é pouco. Senhora presidente, e o pedido é feito na linha desse tribunal. Foi esse tribunal que declarou a inconstitucionalidade da TR como indicação de atualização de valores do requisitório em face da Fazenda. Foi essa Suprema Corte que declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária dos débitos trabalhistas. E quando o fez bem. Abre aspas. A finalidade da correção monetária, enquanto Instituto de Direito Constitucional, não é deixar mais rico o beneficiário, nem mais pobre o sujeito passivo de uma dada obrigação de pagamento, é deixá-los tal como qualitativamente se encontravam no momento em que se formou a relação obrigacional. Carlos Aires Brito. Abre aspas. O índice oficial de remuneração da caderneta de poupança não é critério adequado para refletir o fenômeno inflacionário. Luiz Fux, veja o encerramento. A taxa referencial não é índice de correção monetária, pois refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Sua Excelência o ministro Moreira Alves. Senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia e outros ministros, eu encerro. O fim é o começo. Esse julgamento acontece sob o olhar atento desses dois trabalhadores históricos. Expedito cearense e Gildemar, do meu Piauí, morreram soterrados na construção de Brasília, em 1962, tendo sua família periclitado o judiciário do Distrito Federal atrás de uma indenização. Honrando esses trabalhadores, a arte de Juscelino estampou nessa praça o monumento Os Candangos, desses dois trabalhadores abraçados, olhando para esse tribunal, fazendo com que nós tenhamos a viva memória de que nós somos uma nação de trabalhadores, de que nós somos uma nação erguida por uma Constituição que tem o toque social, de que nós estamos colocados perante uma Suprema Corte independente, num país de Tobias, que dizia que direito não é só o que se sabe, é também o que se sente. É por isso que o Solidariedade entende não ser possível pedir outra coisa, ministro Barroso, que não seja o julgamento integralmente procedente. Muito obrigado, Excelência. Agradeço aos doutores Alisson e Saul, Dourinho Leal, e passo a palavra ao advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, para a sua sustentação oral. E antes, cumprimento o ministro Nunes Marques, ministro Dias Toffoli, que já se conectaram também. Boa tarde a todos e todas, excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator, Luiz Roberto Barroso, excelentíssimos senhores ministros e ministras, excelentíssima senhora procuradora-geral da República em exercício, doutora Lindora Araújo, nossos colegas advogados, advogadas, servidores e servidoras da casa, profissionais da imprensa. Senhora presidente, a presente ação direta tem por objeto a impugnação da taxa referencial como índice de correção monetária dos depósitos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o nosso FGTS. A tese básica do autor é a de que as referidas contas seriam propriedade dos trabalhadores, decorrendo daí um direito à atualização monetária compatível com uma suposta inflação real. Segundo essa tese, a TR seria, em geral, insuficiente para repor o poder aquisitivo da moeda. Assim, caberia a esse Supremo Tribunal Federal, na visão do requerente, fixar nova taxa, que reflita a chamada inflação real.
Em virtude da relevância do tema, a Advocacia Geral da União comparece à tribuna para contribuir com o debate, destacando alguns pontos que, na sua compreensão, devem levar à improcedência dos pedidos formulados nesta ADI, ante os fundamentos que se passa a destacar. Primeiro ponto, senhor ministro relator, é a perda do objeto em razão da distribuição dos lucros. Como aqui foi bem lembrado pelos advogados do Partido Solidariedade, é preciso observar que a ação perdeu seu objeto. Por quê? No nosso entendimento, as leis 13.446 de 2017 e 13.932 de 2019, ao alterarem a forma de remuneração das contas do FGTS, modificaram o panorama normativo impugnado pelo autor. E aqui se trata de uma alteração bastante significativa, como vamos demonstrar. Com a alteração legislativa, o FGTS passou a distribuir uma parcela de seus lucros aos cotistas do fundo, levando a remunerações superiores às da TR e a uma suposta inflação real medida pelo IPCA. Segundo o levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a partir da alteração legal que introduziu a distribuição dos resultados em 2016, a remuneração das contas vinculadas superou em quase todos os anos o IPCA. Embora aqui não se trate rigorosamente de revogação ou modificação dos dispositivos especificamente impugnados, as alterações legislativas mencionadas atingiram o núcleo do objeto, porque já não é mais possível afirmar que a remuneração do correntista, seja aquela indicada na petição inicial que o autor pretende, inadequada. As mudanças legislativas supervenientes ao ajuizamento da presente ação, portanto, tornaram prejudicado seu objeto, uma vez que não se sustenta a alegação de que o emprego da TR no FGTS acarreta a remuneração das contas inferior à chamada inflação real. No mérito, desde já precisamos asseverar que a adoção da TR não viola os direitos constitucionais de propriedade e ao próprio fundo de garantia. Aqui é importante destacar, e é sempre uma confusão recorrente, a natureza contratual versus a natureza estatutária. Nós estamos falando de um fundo de garantia que, como bem lembrou também o partido requerente, é criado e materializado como um direito fundamental da nossa Constituição Federal, no artigo 7º, ele possui, dessa ordem, uma natureza estatutária e não uma natureza contratual. Excelências, a natureza estatutária demanda uma seguinte compreensão. Nós não estamos falando de uma propriedade, de um bem pertencente exclusivamente ao trabalhador. O fundo ele foi concebido com uma dupla finalidade. Primeiro, de fato, servir como instrumento de garantia à subsistência dos trabalhadores, em caso de dissolução do vínculo empregatício, e segundo, fomentar políticas públicas por meio do financiamento de programas de habitação popular, de saneamento básico e de infraestrutura urbana. E aqui reside, no meu entendimento, o ponto fulcral da questão. Qualquer alteração na forma de correção das contas do FGTS pode inviabilizar esta finalidade social do fundo, e que é direcionada principalmente à população mais carente. Inclusive, esse aspecto foi bem ressaltado na decisão do STJ em recurso especial processado sob o rito dos recursos repetitivos, quando aquela corte infraconstitucional rechaçou idêntica pretensão na linha do que nos lembrou o ministro relator Luiz Roberto Barroso. Aqui também é importante dizer que os direitos sociais esculpidos no artigo 6º da Constituição, e aqui eu destaco o direito à saúde, o direito à habitação, o direito à moradia, estão no mesmo capítulo 2º da Constituição, de que também trata o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de modo que há de se ter uma compatibilização do papel do Estado no exercício, na materialização desses direitos. Para exemplificar, só em habitação no ano de 2021, o relatório de gestão do FGTS estimou que foram beneficiadas mais de 355 mil famílias e gerados ou mantidos cerca de 1,13 milhão de postos de empregos. De 1995 até 2022, foram 773 bilhões desembolsados, dos quais 718 bilhões foram direcionados para a área de habitação. Já neste ano de 2023, o Conselho Curador do FGTS destinou 9,5 bilhões para políticas de desconto,
destinadas a famílias com renda de até R$ 4,4 mil, com estimativa de construção de 370 mil unidades habitacionais. O apoio do FGTS à habitação social ocorre de duas principais maneiras. Primeiro, concessão de financiamento a famílias de baixa renda, com taxas de juros compatíveis com a sua capacidade de pagamento. E segundo, com a oferta de subsídios a essas famílias através de políticas de desconto. Para ilustrar, excelências, a carteira de crédito habitacional da Caixa, a tradicional do mercado, que é baseada no IPCA, um dos índices aqui invocados pelo partido autor da inicial, é hoje da ordem de 4,33% mais o IPCA. Já o FGTS é capaz de prover financiamento a um custo muito inferior. Aqui nós estamos falando de um custo total repassado ao sistema financeiro, na média de 4,96% no total. Excelências, a política de desconto aumenta ainda mais a vantagem para a população de baixa renda, possibilitando reduções significativas no valor de entrada dos financiamentos, que podem chegar até a R$ 47 mil por imóvel. E aqui nós estamos falando de trabalhadores vulneráveis que acessam as linhas de financiamento da Caixa Econômica Federal para, por um lado, como detentores das contas do Fundo de Garantia, assinarem contratos de financiamento habitacional, realizarem o sonho da casa própria, também tomando crédito a juros subsidiados. Ministro Barroso, para que se tenha ideia, o novo programa Minha Casa Minha Vida, importante política pública estabelecida pelo governo do presidente Lula, prevê a meta de contratação de 2 milhões de unidades habitacionais, sendo que 1,5 milhão serão financiadas pelo FGTS. Ainda no exemplo do Minha Casa Minha Vida, eventual substituição da forma de correção do FGTS ocasionaria a exclusão das famílias com renda bruta mensal de até R$ 4.400 desse sistema de financiamento, já que aumentaria substancialmente o sinal para aquisição dos imóveis e o custo das operações de mútuo. Ou seja, os mesmos trabalhadores que se busca proteger seriam afastados do seu direito à moradia, também constitucionalmente protegido pelo artigo 6º da Constituição Federal. Aliás, caso se julgue procedente essa ação direta, os financiamentos já concedidos também serão afetados. Por quê? As cláusulas contratuais entre FGTS e instituições financeiras e mutuários prevêem expressamente que qualquer mudança no índice de atualização dos depósitos das contas vinculadas do FGTS será imediatamente aplicada aos contratos de mútuo. Aqui, senhora presidente, nós estamos falando no número de 5,3 milhões de contratos que deverão ser revistos a partir de uma eventual procedência da ação. Isso elevaria a prestação mensal dos mutuários de baixa renda, prejudicando sensivelmente essa faixa da população, além de elevar a probabilidade de um movimento sistêmico de inadimplência. Por exemplo, o montante da taxa de juros atualmente aplicada nas operações habitacionais lastreadas com o FGTS, aqui é importante ilustrar, a taxas de 6,26 a 8,90, a troca da TR pelo IPCA importaria na aplicação de taxas entre 10,42 a 13,06 e pelo INPC de 10,56 a 13,20 ao ano. Ou seja, o que se julga aqui vai muito além do reconhecimento de um passivo ou de uma dívida estatal. É sobre a vida de quem mais precisa, é sobre assegurar o direito à moradia, é sobre realizar o sonho da casa própria. Também é importante dizer que é necessário se manter um modelo de equilíbrio, ministro Alexandre de Moraes, do Fundo de Garantia. O equilíbrio do Fundo de Garantia depende, então, da correção dos saldos das contas do FGTS pela taxa referencial, sob pena de se inviabilizar a realização de inúmeros programas sociais. É dizer, aumentar o índice de correção necessariamente impactará o custo dos créditos concedidos com recursos do fundo, tirando toda a sua vantajosidade para operações de financiamento de programas de acesso à moradia, saneamento básico e infraestrutura. Em razão desta natureza que destaco, estatutária dúplice e das finalidades legais do fundo, as condições mais favoráveis de financiamento oferecidas atualmente pelo FGTS estão intrinsecamente ligadas à sua forma de remuneração. É importante também que se diga que a Constituição trata o FGTS no mesmo capítulo do que trata os direitos sociais, como aqui lembrei. A realização dos direitos sociais exige, pois, a sua compatibilização
quando em conflito e afasta, portanto, uma visão focada exclusivamente no direito do trabalhador de propriedade e a uma suposta correção com base na inflação real. Excelência, senhora presidente, senhor relator, é preciso pôr fim às disputas judiciais por índice de correção monetária e os malefícios de uma economia indexada. Precisamos dar um passo adiante, superar a busca pelo judiciário toda vez que os índices estabelecidos pelo Legislativo desagradam circunstancialmente os interesses de uma das partes na relação. Já tivemos Selic no passado recente a 2%. E isso é um reflexo importante para o desenvolvimento econômico do nosso país, para a tomada de empréstimos na habitação popular, na construção civil em geral. Agora, quero destacar um aspecto muito pouco lembrado neste caso, que é o impacto na empregabilidade. Aqui é preciso que seja considerado que qualquer mudança do índice de atualização monetária também impactaria no custo da empregabilidade, já que a multa rescisória da demissão sem justa causa, atualmente na ordem de 40%, ela é paga exatamente em cima do saldo das contas individuais. Trata-se aqui do custo Brasil, excelências. Custo esse que não será assimilado apenas pelo Estado, tal como a remuneração das contas em razão dos expurgos dos chamados planos econômicos. Essa conta, por certa, também atingirá todo o setor produtivo brasileiro. Também aqui teremos um impacto significativo na eventual recomposição do fundo. Além do risco para a empregabilidade, do impacto sobre o custo do financiamento de políticas sociais, uma alteração da correção do FGTS sem qualquer modulação poderia levar à insuficiência do patrimônio líquido do fundo para saldar os débitos. Isso porque, em valores atualizados pelo INPC até 2022, seria gerado um passivo para o fundo de mais de 661 bilhões de reais, valor muito superior ao seu patrimônio líquido, que orbita na faixa de 118 bilhões de reais. Eu gostaria, senhora presidente, de fazer um distinguish em relação aos precedentes deste Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da TR. Veja, aqui foi citado pelo partido autor. É importante assinalar a total diferença deste caso em relação aos precedentes nos quais essa Suprema Corte firmou a inconstitucionalidade da TR. É que, naquelas oportunidades, as razões de decidir sempre se conectaram ao contexto normativo da utilização da TR, e não a taxa em abstrato. Veja-se, ministro Alexandre de Moraes, nas ADIs 4357, 4425 e no tema 818, de repercussão geral, quando se cuidou de precatórios e condenações da Fazenda Pública, a inconstitucionalidade decorreu da assimetria entre o particular e a Fazenda Pública, quanto aos critérios de correção do crédito. A assimetria é que foi considerada inconstitucional, não a aplicação do índice. É importante estabelecer essa diferenciação. Na ocasião, o tribunal analisou a hipótese de prestação devida pela Fazenda, que, em razão da sua demora, não foi paga tempestivamente. Assim, um decurso do tempo, levando à perda do valor do dinheiro, seria resultado de um ato ilícito do devedor. Essa situação, excelências, não encontra paralelo na situação do FGTS, em que não há nem demora causada pelo ente público, nem ato ilícito. A rigor, excelências, nem se pode afirmar aqui que as regras vigentes implicariam qualquer perda do poder de compra pelo trabalhador, já que, como demonstrado nos autos dos memoriais entregues a cada gabinete, a atual política de distribuição dos resultados do FGTS tornou, nos últimos anos, a remuneração paga pelo fundo muito mais lucrativa, superando sistematicamente a inflação. Mas, ainda que não fossem, essas razões seriam bastantes para mostrar que se está diante de circunstâncias muito diferentes daquelas discutidas nos casos de atualização monetária envolvendo dívida da Fazenda Pública. Por fim, eu gostaria de assentar que o legislador, em boa hora, encontrou uma saída e uma medida justa para restaurar a dignidade do trabalhador, que prevalece hoje na atual moldura legal que é editada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo em 2019, que é a distribuição dos lucros, que tem gerado benefícios importantes aos trabalhadores, sem comprometer a sustentabilidade econômica e financeira do FGTS e sem impactar sistemicamente no cenário de financiamento das políticas sociais. Por fim, senhora presidente, diante do exposto, agradecendo a atenção de vossas excelências, a Advocacia Geral da União manifesta-se pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, em razão do prejuízo, e no mérito, pela improcedência dos pedidos veiculados pela requerente. Meu muito obrigado.
Agradeço ao ministro Jorge Messias e passaremos agora a ouvir os amigos curiae. No caso, a começar pela Caixa Econômica Federal, vai falar o doutor Jailton Zanon de Oliveira. Nos 8 minutos. Muito obrigado. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator, Roberto Barroso, ministro Alexandre, senhores ministros. A Caixa comparece nessa tribuna, extremamente honrada, pretendendo colaborar com a Corte na discussão de um tema tão relevante para os trabalhadores, mas para a sociedade, de uma forma geral. Eu vou iniciar rapidamente, fazendo um breve comentário sobre a menor parte que se discute na ação em relação à remuneração da empresa, mas apenas para destacar. E o ministro Luiz Barroso sempre deu grandes ensinamentos sobre a matéria, considerando o princípio da livre iniciativa que impera no país. A Caixa é submetida constitucionalmente ao regime jurídico das empresas privadas. E, nesta condição, ela não pode prestar nenhum serviço sem ser adequadamente remunerada. Daí, simplesmente daí, a remuneração prevista em lei e que busca tão somente compor os custos e, claro, ter algum tipo de remuneração por conta da sua atividade. Obrigado. Mas esse não é o ponto principal que se busca discutir nesse processo. O que importa aqui é debatermos efetivamente a natureza jurídica, a natureza do FGTS. Ele tem, efetivamente, uma natureza de recurso do trabalhador, mas ele tem, principalmente, uma natureza de direito social, vai além daquele direito individual e patrimonial que é defendido na ação. E, como muito bem colocado por Sua Excelência, o ministro Jorge Messias, meu preclaro amigo, ele possui elevada importância em políticas sociais relevantes para o Estado, para a sociedade, habitação, saneamento e infraestrutura urbana. Eu vou destacar a habitação e o saneamento como pontos principais. E aí entramos na discussão constitucional, que aqui é colocada, e a tese colocada é que a remuneração que seria indevida, no dizer da parte autora, afrontaria o direito de propriedade. É fato, esse é um princípio que a Caixa realmente compreende, que é preciso ser ponderado, ser colocado no debate do assunto. Mas há outros princípios que dialogam com a questão que é debatida nos autos. Princípios constitucionais tão relevantes ou mais relevantes, que dizem direito ao todo. E aí podemos citar, e para começar, o princípio da solidariedade social, esculpido na Constituição. E temos o princípio da dignidade humana, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos, como bem destacado pelo ministro Messias, o direito à moradia, todos princípios que buscam atingir efetivamente os mais necessitados. E aí, entende a Caixa que a ponderação de todos esses princípios deve levar à discussão de qual é o resultado efetivo que pode ser extraído ou que pode decorrer desse julgamento, ministro Barroso. Teremos, efetivamente, alguns que irão ganhar e outros que irão perder. Quem ganha? Quem mais ganha, no caso de alteração do índice e aplicação do IPCA? A Caixa, o Ministério do Trabalho fizeram levantamentos junto com a AGU e se identificou que da grande conta, estamos falando de mais de 600 bilhões de reais, dessa grande conta, 87% deste valor será destinado a 5% dos fundistas. 5%. Quem são esses fundistas? São aqueles que ganham por volta de valores acima de 10 salários mínimos, ou seja, os seletistas que têm salários maiores. Quem está na outra ponta? O trabalhador de menor renda, que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, e onde a rotatividade é muito alta. Ele não permanece pouco tempo, ele não terá saldos elevados na sua conta. Apenas menos de 10% do impacto econômico será dirigido a esses trabalhadores. Irão ganhar valores que somam, em média, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 ou R$ 4.000. Mas eles, embora possa esperar, mas eles terão esse ganho, mas na outra ponta eles vão perder. E o que eles vão perder? É o que foi dito pelo ministro, o financiamento à casa própria.
para essa classe, para aqueles que ganham 1, 2, 3, 4 salários mínimos, que é subsidiado, sim, pelo Fundo Direito Social e Coletivo, será extremamente prejudicado. E aí teremos aquela conta, que eu não vou repetir, que o ministro colocou. Nós teremos financiamentos que estão na faixa aí de 5% ao ano, que passarão para 10%, 11%, 12%, 13%. Nós conhecemos bem, ministro Barroso, quando se projeta no longo prazo essa diferença de taxa, o efeito é devastador na prestação mensal do trabalhador, que já tão pouco ganha, né? Por isso, e quando vamos falar de saneamento, né, o ilustre colega mencionou, né, os trabalhadores que faleceram na construção de Brasília, mas o FGTS também é usado, quando falamos em infra, também na contenção de encostas, né, que hoje ainda abate tantos brasileiros. Também é uma política pública que pode ser prejudicada, né? Ou seja, quando balançamos, né, quando ponderamos todos aqueles princípios, identificamos que não está-se a proteger verdadeiramente o trabalhador de baixa renda, aquele que, sim, se beneficia muito mais, porque é fato que os recursos daqueles que ganham mais são direcionados para os que ganham menos. E nada há de inconstitucional nisso. Não se fere direito de propriedade com isso, né? Prejudicar essas políticas, sim, no entender da Caixa, os prejudicaria. Eu vou concluir fomos gentilmente atendidos por vários ministros, e um destaque foi a importância de serem considerados todos esses princípios constitucionais, mas a Caixa não tem dúvida de que o eventual procedência da pretensão fará sim com que recursos que hoje são direcionados ao menos favorecidos no país, ou num dos países mais desiguais do mundo, serão direcionados para aqueles que ganham mais. E, como foi mencionado numa das audiências, vou pedir vênia, ministro Fachin, em uma na audiência que o ministro Fachin foi mencionado, constituindo-se numa verdadeira política Robin Hood às avessas, um resultado da ação nesse sentido. A Caixa agradece a atenção de Vossas Excelências. Agradeço ao doutor Jailton Zanon da Silveira e passo agora a palavra à doutora Tatiana Melo Aragão Bianchini, defensora pública federal, que fará pelo Amicus Curiae, Defensoria Pública da União. Boa tarde, senhora presidente, eminente ministro relator, ministro Alexandre, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária. Excelências, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é, antes de tudo, um direito fundamental de cunho social que possui assento constitucional, no artigo 7º, 3 da Constituição. Foi criado em 66 como uma opção ao sistema de estabilidade decenal e veio a ser universalizado com a Constituição Federal de 1988. E é importante destacar que, tendo assento constitucional, tem a finalidade precípua de amparar o trabalhador nos casos de extinção do contrato de trabalho. Nessa linha, Excelência, é preciso destacar que, a priori, a Constituição da República não atribui ao Fundo de Garantia a obrigação de custear qualquer tipo de política pública. Ela sejam elas de cunho social ou não, de modo que se afigura incorreto, Excelências, afirmar que o FGTS teria sido concebido com dupla finalidade, ao menos sob uma perspectiva constitucional. Não se contesta que o artigo 9º da Lei 8.036 de 90 autoriza a alocação de recursos do fundo no desenvolvimento de políticas sociais, especificadas em lei. No entanto, isso não implica na mitigação do direito do trabalhador aos valores depositados em sua conta vinculada. Inclusive, Excelência, não implica em reduzir a proteção que estes valores devem ter a proteção jurídica, né, que esses valores merecem, inclusive em face dos efeitos corrosivos do processo inflacionário. Nesse sentido, é preciso destacar que o direito à correção monetária vem a ser um direito decorrente da propriedade. Assim,
ainda que haja autorização legislativa, a utilização de um índice incapaz de refletir a inflação do período a pretexto de atualizar monetariamente os saldos das contas vinculadas equivale a diminuir o patrimônio dos trabalhadores. E o referencial eleito nos dispositivos legais impugnados, que no caso é a TR, não é um índice capaz de espelhar a inflação. Isso porque a remuneração da caderneta de poupança é calculada ex ante. E a inflação, por outro lado, é um fenômeno economicamente insuscetível de captação a priorística. O máximo que se consegue fazer é estimá-la em um determinado período, mas não é possível fixá-la antecipadamente. Isso é feito sempre a posteriori, tanto é que os índices criados especialmente com essa finalidade costumam ser analisados em um momento posterior ao período efetivamente analisado, como é o caso do IPCA, divulgado pelo IBGE, e o IPC, a cargo da Fundação Getúlio Vargas. Esse Supremo Tribunal Federal, Excelências, inclusive, ao julgar a ADI 493, isso ainda nos idos de 1992, do processo da relatoria da lava do ministro Moreira Alves, já decidiu que a taxa referencial não reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. Referido entendimento se repetiu no julgamento da ADI 4425, isso já em 2013, quando foi assentado também por esse tribunal, dessa feita sobre o prisma da correção monetária no pagamento de precatórios, que é a atualização monetária, que abre aspas, Excelência, dos débitos fazendários inscritos em precatórios, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, viola o direito fundamental de propriedade, na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. Enfim, se for negada, Excelências, a adequada autorização monetária ao argumento de que isso impactaria negativamente no desenvolvimento de políticas sociais, os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que deveriam se prestar à proteção do trabalhador, seriam uma forma dissimulada de arrecadação de tributos. E, com a devida vênia, o instrumento que o Estado tem à disposição para o desenvolvimento de políticas públicas é a arrecadação, a instituição e a arrecadação de tributos. Sendo de se lembrar, é preciso destacar que o brasileiro já está submetido a uma das maiores cargas tributárias do mundo. Não é, por exemplo, portanto, Excelências, moralmente aceitável que a administração pública brasileira possa ainda minar a propriedade privada dos trabalhadores sob a alegação de que isso é necessário para o desenvolvimento de políticas sociais, políticas que deveriam ser custeadas por meio da já elevada tributação a que todos nós estamos submetidos. Por fim, Excelências, quanto à distribuição do resultado positivo auferido pelo FGTS, que foi, por exemplo, previsto na Lei 13.446, é fato que houve um acréscimo na remuneração do fundo por conta dessa distribuição de lucros, mas tal não afasta a inconstitucionalidade decorrente da utilização da TR para a correção monetária, porque isso é necessário que se observe que a correção monetária não exprime acréscimo, ela visa unicamente atualizar a moeda. Já o conceito de distribuição de lucros não se confunde de maneira nenhuma com correção monetária. E observe-se que, mesmo com essa distribuição de lucros, tal não foi suficiente para superar a alta de preços, por exemplo, no ano de 2021, quando o retorno do FGTS foi de apenas 5,83%, enquanto o IPCA ficou na casa dos 10%. Antes do advento da lei, por exemplo, da Lei 13.446, quando ainda não havia essa distribuição dos lucros, a situação era ainda pior. O rendimento era extremamente minguado e facilmente superado pela inflação. Por exemplo, essa defensoria juntou, em manifestação anterior, gráfico que pega o período de 1999 a 2018, apontando que a rentabilidade do fundo foi superior ao IPCA durante todo esse período, de 99 a 2018, somente em dois momentos, 2006 e 2017, a confirmar o nítido prejuízo que foi imposto ao trabalhador brasileiro. Assim, Excelências, o artigo 13, caput, da Lei 8.036, bem como o 17, caput, da 8.177, ao determinar a atualização monetária dos saldos das contas vinculadas pertencentes aos trabalhadores por índice de remuneração incompatível com a Constituição da República, fere a Constituição, notadamente seu artigo 5º, 22, o seu artigo 7º, 3 e o seu artigo 37, razão pela qual a Defensoria Pública da União pugna pela procedência do pedido formulado pelo autor. E agradece a atenção de Vossas Excelências.
Agradeço a doutora Tatiana Melo Aragão Bianchini e concedo a palavra ao doutor Erasmo Vilaverde de Carvalho Filho, Procurador-Geral Adjunto do Banco Central, que falará pelo amicus curiae Banco Central do Brasil. Excelentíssima senhora presidente, senhores ministros, senhora ministra, senhora vice-procuradora-geral da República, senhoras e senhores, minhas saudações. O papel do Banco Central neste processo, excelências, foi ressaltado pelo ministro relator na decisão que deferiu o ingresso do Banco Central nesta lide constitucional. Pedido de ingresso. A relevância do tema é evidente, assim como a representatividade do Bacen. Em se tratando de instituição competente para calcular a TR, não há dúvida de que sua participação trará subsídios importantes para o exame da questão constitucional. Muito obrigado. Então, excelências, é exatamente este o objetivo do Banco Central, trazer subsídios especificamente a respeito do cálculo da TR, que é este o papel do Banco Central. A TR, ou taxa referencial, é calculada com base na taxa básica financeira. Por sua vez, a TBF era calculada até 2018, levando em conta a média ponderada de juros do RDB e do CDB, os certificados de depósitos bancários e recibos de depósitos bancários, que eram títulos comercializados no mercado pelos próprios bancos. Essa era a base de cálculo da TBF, que, por sua vez, serve de base de cálculo para a TR. Ocorre que, com o tempo, o volume de comércio, de negociação de CDBs e RDBs no mercado diminuiu muito, deixou de ser significativo. Então, se as estatísticas do Banco Central continuassem a levar em conta os CDBs e o RDB, o que aconteceria? A TBF cairia e a TR também teria uma queda vertiginosa. Por isso, o Banco Central, em 2018, propôs, e o Conselho Monetário Nacional assim decidiu, nos termos da Resolução 4.624, modificar a base de cálculo da TBF, portanto, modificar a base de cálculo da TR. E essa modificação teve exatamente o propósito, excelências, de manter a TR nos mesmos níveis praticados para assegurar as expectativas das partes do FGTS. Gostaria de abrir aqui um pequeno parênteses, que o FGTS não foi inventado, não foi criado na Constituição de 1988. Ele é da década de 60. A Constituição constitucionalizou o fundo e recepcionou a legislação do FGTS. O fundo não tem caráter unidimensional. Data vênia, a Constituição não pode ser interpretada em tiras, aos retalhos. Não existe uma única disposição. Foi o fundo que foi constitucionalizado. E qual é a natureza do fundo? Ela não tem apenas uma dimensão de direito do trabalhador. Claro que é fundamental essa dimensão. Mas o fundo tem também a dimensão de financiar o crédito imobiliário, o saneamento básico, a infraestrutura urbana, que também são direitos sociais. Então, essa interpretação que foi feita aqui da tribuna, de forma brilhante, nas sustentações orais que me antecederam, de que a única dimensão do FGTS é um direito do trabalhador, do ponto de vista constitucional, não procede, porque o que fez a Constituição foi conferir status constitucional a um fundo que já existia, o FGTS, e que já tinha todo um arcabouço normativo, para usar a palavra, né, em voga, um arcabouço que foi, então, constitucionalizado em 1988. Mas, muito bem, voltando à questão,
O Banco Central, então, por meio da resolução de 2018, reviu o cálculo da TR, abandonou as CDBs e o RDBs, que deixaram de ser representativo, e passou a calcular a TR, a TBF, por sua vez, a TR, com base nas letras financeiras do Tesouro, no mercado secundário. Então, isto é, não o valor dos juros comprados diretamente do Tesouro, mas negociados no mercado. Então, os juros praticados no mercado, na negociação dessas LFTs, levam em consideração a inflação, levam em consideração uma série de fatores. E é essa amostra, essa base, que serve para a estatística que leva ao cálculo. Não é uma conta simples, isso eu gostaria de frisar. Essa resolução número 4.624, ela contém uma fórmula da maior complexidade e que eu gostaria de destacar aqui, pedir Vênia para ler, um pequeno trecho do voto do Banco Central em que se fundamenta essa alteração que teve no cálculo da TR, que foi necessário realizar. Agora, é uma alteração, o Banco Central tem consciência de que se está mexendo num sistema altamente sensível. Então, essa intervenção tem de ser, e foi, muito cautelosa, muito zelosa, sobretudo com a segurança jurídica. Leio o voto da diretoria do Banco Central. Esta proposta preserva as expectativas criadas pelas partes quando da celebração dos contratos, que utilizam a TR como índice de remuneração, conferindo segurança jurídica aos negócios já realizados, inclusive os de longo prazo. Ou seja, o Banco Central, então, considerou da maior relevância, ao fazer essa alteração no cálculo da TR, a segurança jurídica. E é esse o papel do Banco Central. O objetivo constitucional do Banco Central do Brasil, do sistema financeiro nacional e, portanto, do Banco Central, que é o órgão de cúpula do sistema, é promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, conforme o artigo 192 da Constituição da República. O desenvolvimento equilibrado, Excelências, pressupõe a estabilidade financeira. E a estabilidade financeira, por sua vez, depende da segurança jurídica. Eventual substituição do índice previsto em lei por outro índice fixado pelo Poder Judiciário, qualquer que seja ele, data vênia, em nada contribuiria para o desenvolvimento do país. Para os agentes econômicos, a mudança dos índices de remuneração do FGTS gera incerteza, causa insegurança jurídica, aumenta a percepção de risco e, portanto, eleva o custo do crédito. Nesta conjuntura atual em que o Banco Central envia esforços para trazer os índices inflacionários para dentro da meta, o que, infelizmente, impõe sacrifícios à sociedade brasileira, com a manutenção da taxa Selic em níveis reconhecidamente elevados, a revisão do FGTS, data vênia, implicaria no aumento ainda maior do custo do crédito imobiliário, estrangulando sobremaneira essa indispensável fonte de captação de recursos e de financiamento da habitação popular, do saneamento básico e da infraestrutura urbana. Por fim, cito o voto do ministro Gilmar Mendes na ação originária número 1157 do Piauí, que, por sua vez, o ministro Gilmar Mendes se reporta ao ministro Eros Grau. Peço vênia para ler o texto deste acórdão. Doutor Erasto, já terminaram os 8 minutos. Pois não, Excelência, eu vou ler, então, só a frase núcleo desta ementa. Temo, inclusive, pela própria estabilidade do mercado, se nos desatarmos a indexar, a atribuir correção monetária
e a transformarmos a exceção em regra, colocamos o mercado, que é tão prezado aqui, neste tribunal, em risco. O rompimento da regra do nominalismo instala a insegurança nos mercados. Com essas palavras, Excelência, espero o Banco Central ter trazido a esta Igreja Corte subsídios para o deslinde desta relevante questão constitucional. Presidente, gostaria de fazer uma indagação ao Pois não. advogado do tribunal. Pois não, ministro Luiz Roberto. O doutor Saul Tourinho, leal na sua sustentação, disse que houve momentos em que o IPCA era acima de 5% e que a TR era 0,17 ou alguma coisa assim. O senhor confirma essa informação e o que justificaria essa defasagem? Questão importante, Excelência. Veja que ele falou que a TR podia ser 0,3, mas a remuneração do FGTS, ainda que fosse 0,3, não seria só 0,3, seria 0,3 TR mais 3%. Ao ano. Ao ano. Então, já não é bem aquela conta, né, que foi apresentada aqui. Agora, Excelência, eu não tenho de cabeça os índices inflacionários daquela época, mas eu posso garantir que existe um equilíbrio no ativo e no passivo. O FGTS não pode ser visto só de um lado. Ele capta recursos do trabalhador, de um lado, e remunera o trabalhador com base na TR mais 3% ao ano, como bem esclareceu Vossa Excelência, mas, por outro lado, ele empresta recursos ao cidadão mais carente, que é aquele que precisa de um crédito imobiliário subsidiado, e ele tem que cobrar, na outra ponta, o mesmo valor. Muito obrigado, doutor Erasto. Então, agradecendo ao doutor Erasto Vilaverde de Carvalho Filho, eu agora passo a palavra ao doutor Raimundo César Brito Aragão, que falará pelo Amicus Curiae, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. Também até 8 minutos, doutor. Senhora Presidenta, senhores ministros, senhor ministro relator, Luiz Roberto Barroso, colegas advogados, colegas advogadas, colegas do Ministério Público, servidoras da Casa, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Cito essa frase porque foi com essa frase que Getúlio Vargas inaugurou o direito que aqui se discute. Quando a CLT é aprovada, traz um artigo 477, ministro Barroso, que é a origem do tema aqui debatido. Quando estabelece, eu vou ler a parte final do artigo 477, que completa mais de 80 anos, diz assim: é direito do trabalhador de haver do empregador uma indenização paga na maior base da remuneração que tenha recebido durante o ano. Direito do trabalhador. Depois, fundado no AI-2, da ditadura militar, é criado o Fundo de Garantia, que procura dar efetividade ou opção a esse direito nascido da CLT. Mas mesmo ele repete a mesma questão como opção. É direito do trabalhador fazer a opção pelo sistema do Fundo de Garantia. O exercício de dois direitos, ou o direito da indenização por tempo de serviço, ou o Fundo de Garantia por tempo de serviço. Similitude até nos nomes. A Constituição de 88, ao perceber que não havia mais opção pelo Fundo de Garantia, porque os empregados eram obrigados a fazer a opção, porque se não tivesse opção teria estabilidade do emprego, condicionaliza o direito. E eu quero fazer só de novo a mesma redação. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 3, o Fundo de Garantia por tempo de serviço. Por mais esforço hermenêutico que eu faça, por mais interpretação elástica que eu dê, eu não consigo perceber na CLT
ou na legislação alterada pelo AI-2, ou na Constituição Federal, que é direito da Caixa Econômica receber parte do Fundo de Garantia. Não consigo em nenhum momento interpretar que é direito do Estado brasileiro ser copartícipe do Fundo de Garantia, recebendo parte do direito desse dinheiro, através do que esse Supremo Tribunal já decidiu, como confisco a utilização da TR. Não consigo interpretar direito da Caixa, direito do Banco Central, direito do Estado brasileiro. Ministra Rosa Weber, nós somos oriundos da Justiça do Trabalho. Militamos na Justiça do Trabalho. Eu não posso acreditar que a melhor forma de eu ter a efetividade do direito constitucional é eu rezar, implorar, para que meu empregador seja um péssimo empregador. Eu não posso acreditar que a efetivação de um direito só se dará se o meu empregador não pagar o fundo de garantia. Porque se ele não pagar, eu irei à Justiça do Trabalho e lá se receberá 8% da remuneração mês a mês não paga, devidamente corrigida pelo IPCA, que é o Índice de Atualização dos Salários. Se nós compreendermos que o exercício do direito depende de um mau exercício de um direito alheio, esse direito está pela metade, não está sendo garantido na sua integralidade. Daí porque a importância desta ação. Reconhecer que, desde a sua origem, o Fundo de Garantia, como substitutivo da antiga indenização por tempo de serviço, é e sempre será direito da classe trabalhadora. Repito, não direito da Caixa, não direito do Estado brasileiro. É bem verdade, e eu prestei atenção, e não se pode negar o que é verdade, que parte dos recursos confiscados do Fundo de Garantia mantém vários programas de governo. Primeiro, não é atribuição em ação direta de inconstitucionalidade discutir políticas públicas, como se vai arrecadar recursos públicos. Essa não é matéria da ação direta de inconstitucionalidade, porque, se fosse, eu poderia dizer, diminua o superávit primário, tribute as riquezas, dê outra destinação para os recursos. Não é essa matéria que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo se é ou não direito da classe trabalhadora receber na integralidade aquilo que a Constituição lhe deu. Mas uma confissão aqui se extrai da tribuna. Barroso, quando se diz o tempo todo, o Banco Central aqui, ao responder a pergunta que lhe faz, e a Caixa Econômica e a própria AGU, diz que poderá ter problema com o sistema se for modificada a forma econômica. Para mim, isso é uma confissão que está se arrecadando dinheiro de baixo custo. Porque, se fosse de custo real, segundo se diz da tribuna, terá problema na aplicação das políticas públicas. Há uma confissão pública que é um dinheiro barato, um direito arrecadado às custas da classe trabalhadora, um direito arrecadado por não cumprir a Constituição Federal, um direito arrecadado quando já se tirou lá atrás, na sua criação originária, a estabilidade, um dos direitos mais fundamentais. Se tira a estabilidade, se tira a perspectiva da correção real, se autoriza o confisco e se diz aqui que esse direito confiscado, e não a outra fórmula de arrecadação, é que se deverá custear o sistema ilegal, o sistema brasileiro de políticas públicas. Também ouvi aqui que não é correto política de indexação. Mas se diz que, se não fizer isso, tudo está indexado. Desindexe as demais verbas, crie outras formas de remuneração, mas não pode, Excelência, e meu tempo já se encerra, não pode qualquer política pública que seja ser feita à custa daquele que não tem disponibilidade do recurso. Qualquer um de nós aqui, tendo recurso excedente, pode decidir onde aplicar. Eu posso aplicar no Tesouro Nacional, eu posso aplicar em qualquer lugar, posso comprar uma moradia. O Fundo de Garantia é o único recurso que o trabalhador não tem disponibilidade de escolha.
E a ele, ao não ter disponibilidade de escolha, se impõe um sistema de confisco. A ele, que não tem possibilidade de escolha, que tem na Constituição a referência de que é um direito, se impõe a ele um confisco da sua propriedade. Este Supremo Tribunal Federal tem honrado o Brasil e o mundo, defendendo e sendo referência na defesa das garantias fundamentais. Uma de suas decisões, inclusive, inscrita nos memoriais da ONU. Esse processo é para atender a ONU, no conceito de dignidade da pessoa humana, no seu conceito de respeitar a pessoa humana e a classe trabalhadora que, através do sangue, suor e lágrima, constrói as riquezas do país. Esse Supremo não poderá, ao dizer que a terra é confisco, dizer que vale é confisco para tudo, menos para a classe trabalhadora, que não pode dispor do seu recurso, porque é aprisionado lá na Caixa Econômica Federal. Por isso, Excelência, pede que seja procedente a ação direta de inconstitucionalidade. É o que se requer. Não quer falar agora, nem depois do intervalo. Eu agradeço ao doutor César Brito e ministro Luiz Roberto, consulto Vossa Excelência, porque a doutora Lindora Araújo agora me noticiou que não vai fazer a sustentação oral. Consequentemente, eu estaria a devolver a palavra a Vossa Excelência, teríamos 5 minutos só antes do intervalo, então eu consulto se seria o caso de aguardarmos. Trago um voto de 30 minutos, presidente. Posso lançá-lo agora ou podemos fazer depois do intervalo, como melhor aprouver a Vossa Excelência? Eu tenho, acho que são 2 audiências agora, né? São 2. Eu Voltamos. prefiro que façamos agora o intervalo e voltamos depois com o voto de Vossa Excelência. Está suspensa a sessão.